Pessoal, professor Lucas Rafael de matemática, vou explicar para vocês a primeira semana do PET, de matemática. Aqui na primeira semana ele vai fazer uma revisão de notação científica e de expressões algébricas, tá? Então por isso que o tema aqui é notação científica e expressões algébricas. Bom, primeiro ele vai recapitular o que é a notação científica, a notação científica, em regra geral, é um número multiplicado por 10 elevado a n, Então, todo número muito grande ou números muito pequenos dão para a gente representar, dá certo de a gente representar em notação científica. E como que eu faço essa representação? Nós vamos ver aqui por meio dos exercícios. Já vou lá para a parte dos exercícios, tá? O primeiro exercício está perguntando o seguinte, a distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros, Escrever esta distância na forma de notação científica seria escrever como forma, e aí vem as alternativas, Então, ou seja, ele quer que a gente escreva esse número aqui em notação científica, E como que eu vou escrever esse número em notação científica? Então, eu separei aqui alguns exemplos, o primeiro passo que vocês têm que fazer ao tentar escrever o número em notação científica é posicionar a vírgula de forma que essa vírgula fique no número compreendido, vamos dizer assim, entre 1 e 10. Então, se você pensar nesse número aqui, 157 milhões e 800. No caso, para que ele fique entre 1 e 10, a vírgula eu teria que posicionar entre o 1 e o 5. Por quê? Se eu posicionar a vírgula aqui entre o 5 e o 7, por exemplo, ele fica 15. Então, ele fica maior que 10. Na notação científica, só vai aceitar números entre 1 e 10. Então, no caso, vai ter que ser 1,578. Então, para transformar esse número em notação científica, eu posiciono a vírgula entre o 1 e o 5, e aí ele vai virar esse número aqui, 1,578. Tá, mas o número original não é esse. O número original não é 1,578. O número original é 157 milhões e 800 mil. Então, o que a gente faz? A gente multiplica, por, vou colocar aqui, vezes 10 elevado a algum expoente. E aí está, vamos dizer, a questão principal da notação científica, que é escrever isso aqui, esse 10 elevado a quanto, Bom, esse 10 vai ser elevado aqui, no caso desse primeiro exemplo, vamos ver quantas casas que eu tenho que deslocar. No caso, a gente posicionou a vírgula aqui para a direita para poder chegar no número original. Então, vou contar. A vírgula é aqui que a gente colocou da notação, Então, nós vamos avançar quantas casas para chegar no número original. Se eu avanço uma casa, o número se transforma no 15. 2, 157, 3, 1578 e assim sucessivamente. 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no final do número. Então, os 157 milhões e 800 mil é 1,578 vezes 10 elevado a 8. Tá? Então, aqui, escrevendo esse número em notação científica, fica na potência de 10 elevado a 8. Agora, o 257 mil, mesmo procedimento. Primeira coisa, posicionar a vírgula, para que o número fique entre 1 e 10. Então, seria 2,57. Então, 2,57, vezes 10 elevado a quanto, E aí que nós vamos descobrir. Para chegar no número original, tem que deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, vai ser 10 elevado a 5, tá? Então, esse número 257 mil em notação científica ficaria 2,57 vezes 10 elevado a 5. Por último, o número 7 milhões e 560 mil.
Novamente, posiciona a vírgula de forma que o número fique entre 1 e 10. Se a gente colocar a vírgula aqui, fica 75. Então, a vírgula tem que ser entre o 7 e o 5. Então, 7, vou colocar aqui no final, ó, 7,56. Ou seja, eu vou ter 7,56 vezes 10 elevado a quanto? Se a vírgula está aqui e o número original é tudo isso, vou ter que deslocar para a direita 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, fica 10 elevado a 6, tá? Então, tá aí os exemplos de notação científica, tá? Com isso, vocês conseguem aí fazer o exercício número 1. Exercício número 2. O número 4,123 vezes 10 elevado a 7, escrito na forma decimal, é... Aqui o procedimento é ao contrário. Eu quero transformar um número que está em notação científica para a forma decimal. Bom, quando o expoente é negativo, nós temos que deslocar para a esquerda com a vírgula, tá? Então, no caso aqui, é pegar o 4,123 vezes 10 elevado a 7 e deslocar para a esquerda, tá? Quantas casas que eu vou ter que deslocar para a esquerda? 7 casas para a esquerda. Então, olhando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, eu coloquei até alguns exemplos aqui. 5,476 vezes 10 elevado a menos 7. Como que eu vou transformar esse número em número decimal? Eu vou deslocar 6 casas para a esquerda. Tá, se eu desloco uma casa, o número já se transforma em 0,5476. Então, veja, uma casa, eu vou ter um zero à esquerda do 5476. Precisa ser 7. Então, ou seja, no total, eu vou ter 6 zeros à esquerda do 5476. Tá? Porque se eu desloco uma, eu já tenho um zero, né? Mais 6, né? Então, vou ter no total 7 zeros à esquerda do 5476. Então, vai ficar o seguinte, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 5476. Vamos testar, ver se deu certo. Para testar se deu certo, é só eu deslocar 7 casas para a direita. Então, vou ter o seguinte, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí a vírgula ficaria entre o 5 e o 4. Tá? Então, aí é o número 5,476, escrito vezes 10 elevado a menos 7, escrito aí na forma decimal. Vamos fazer um novo exemplo. Ó. Aqui é 10 elevado a menos 5. Então, se eu desloco uma casa para a esquerda, fica 0,7892. Então, um zero já é uma casa para a esquerda. Quantos zeros, então, vou ter no total? Vão ter 5. Então, ó, o primeiro, 1, 2, 3, 4, mais 4. E aí eu vou colocar o número, 7892. Deixa eu ver se deu certo. Ó, eu vou contar 5 casas para a direita agora, ver se vai voltar no número original. Então, vai, 1, 2, 3, 4, 5. Voltou no número original, 7,892. Então, quer dizer, essa notação escrita em número decimal é esse número aqui. Por último, esse exemplo, ó, o 8 é positivo. Então, ao invés de deslocar para a esquerda, vou ter que deslocar para a direita. Então, ó, andando uma casa para a direita, 52,79. 2, 527,9. 3, 5.279. Então, aqui já foram 3 casas. E aí eu vou ter que adicionar, como é 8, mais 5 zeros. Então, vai ficar 5,279 mais 5 zeros. 4, 5. Então, essa é a forma decimal dessa notação científica. Tá? Como a gente deslocou para a direita, o número já deixa de ser
número decimal, número com vírgula, quando a gente desloca 3 casas. Como são 8, por isso eu adicionei esses 5 zeros. Tá? Então, escrever esse número 5,279 em notação em número decimal vezes 10 elevado a 8 resulta nesse número grandão aqui, tá? Que é, vamos ver, 527.900.000. Tá? Com isso, vocês conseguem aí fazer o exercício número 2. No exercício número 3, ele quer o valor dessa expressão, a mais b dividido por a vezes b. O a é a fração 1/3 e o b é a fração 2/5. Se eu vou calcular a mais b, eu tenho que fazer uma soma de fração com denominadores diferentes. Por isso que eu separei aqui para a gente relembrar. Como que eu vou fazer uma soma de fração com denominadores diferentes? Um dos métodos é fazer o MMC. Outro método que eu vou ensinar para vocês é mais simples, que é a gente fazer o seguinte. Um denominador é 3, o outro é 5. Então, o que a gente faz? Pega a primeira fração, toda ela, e vai multiplicar por 5. E a segunda, toda ela, vai multiplicar por 3. Ou seja, eu pego esse denominador aqui, multiplico por 5, e o numerador também. E aqui na segunda fração a gente multiplica por 3. E aí vai ficar assim, ó. A primeira nós vamos multiplicar por 5. Então, já vou fazer direto. 1 vezes 5, 5. E o denominador? 3 vezes 5, 15. Então, eu vou ter 5 15avos, certo? A outra fração, vamos fazer a mesma coisa. Ó. Ao invés de multiplicar por 5 agora, vou multiplicar por 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 3, 15. Agora sim, os denominadores são iguais. E aí eu posso somar somente os numeradores. E conservar a parte de baixo, que é o dos denominadores. Então, vou ter 5 mais 6 dá 11. Né? E aí, conservando o denominador, 11 sobre 15. Então, veja, eu fiz só a parte de cima aqui, que é o a mais b. Deu o quê? 11 sobre 15. E aí nós vamos fazer agora a parte de baixo, ou seja, o a vezes o b. É multiplicar as duas frações. Para multiplicar aqui as duas frações, deixa eu só fechar as janelas aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 5, 15. Então, vou ficar com 2 15avos, certo? Então, aqui, a parte de cima do a mais b deu 11 sobre 15 e a parte de baixo do a vezes b deu 2 sobre 15. E aí eu tenho que fazer essa divisão, dividir as duas frações. Então, eu tenho que fazer 11 sobre 15 dividido por 2 sobre 15. Para quem lembra de divisão de fração, a gente pega a primeira, a gente transforma, na verdade, né, uma divisão de fração numa multiplicação. Como? Se eu quero dividir 11 sobre 15 por essa fração, é só eu pegar a primeira vezes o inverso da segunda. Então, ao invés de escrever 2 sobre 15, eu escrevo 15 sobre 2. Tá? Bom, o numerador e o denominador aqui dessas duas cancela. Seria a mesma coisa da gente simplificar, fica 1, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, o resultado aqui vai dar 11 sobre 2. Tá? Então, esse é o resultado do exercício 3, 11 meios. Só que as alternativas elas estão em número misto. Ou seja, não está aqui dessa forma 11 meio, igual a gente achou aqui, 11 meio, 11 sobre 2. Ou seja, eu vou ter que transformar esses números mistos para ver qual que dá 11 sobre 2. Para ver isso, a gente faz o seguinte, ó. Como que eu transformo o número misto? A gente multiplica esses dois números aqui, o denominador com o número que está antes da fração, e soma com o numerador. Então, multiplicando, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E a parte do denominador continua sendo o 2. Então, esse número misto é a mesma coisa dessa fração, 3 meios.
Vamos ver a segunda alternativa, que é a letra B. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, a B é a mesma coisa de 7 meios. Vamos ver a C. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Então, 11 meios. Ou seja, a alternativa correta da número 3 é a alternativa C. Alternativa C, tá? Agora vamos por último para a número 4. Na número 4, nós temos o seguinte, ó. Uma multiplicação, ele quer a área desse retângulo, de um binômio por um monômio. E por que a multiplicação? Como eu quero a área, comprimento vezes largura. Para fazer essa multiplicação, eu coloquei aqui um exemplo. 4x mais 7 vezes 3x. Aqui é só a gente distribuir os números que estão entre parênteses. Como assim? Eu vou pegar 4x vezes 3x dá 12x ao quadrado. E por que 12x ao quadrado? 4 vezes 3, 12, e x vezes x, x ao quadrado. Mais, né, porque aqui eu vou fazer uma multiplicação positiva, 7 vezes 3x vai dar 21x. Tá? Então, se fosse para a gente fazer, se aqui fosse 4x mais 7 e a altura fosse 3x, daria esse binômio aqui como resposta. A resposta seria 12x ao quadrado mais 21x. Tá? Como não é, vai ficar a cargo de vocês fazer essa multiplicação. Ó. O 3x tem que multiplicar por 2x e o 5 também tem que multiplicar por 2x. Tá? E por último, a número 5, que é você escrever os termos que estão em linguagem usual, escrever em expressão algébrica. Tá? Então, ele deu o exemplo. Ó, o dobro de um número, 2x. Quando eu não sei o número, eu coloco na frente x. Se eu quero o dobro, 2x. O triplo de um número mais 5. Então, 3x mais 5. Vou fazer alguns aqui. Ó. Um número menos 4. Eu sei qual é o número? Não. Então, seria o quê? X menos 4. Então, a resposta aqui é x menos 4. O quadrado de um número menos 1. Então, eu tenho que fazer um número ao quadrado menos 1. Como eu não sei esse número, seria o quê? X ao quadrado menos 1. Aqui, vou fazer o último aqui, exemplo com vocês. O triplo de um número. Então, seria o quê? Se o dobro de um número é 2x, o triplo é o quê? 3x. E assim sucessivamente, até vocês completarem toda a tabela. Tá? Então, vai ficar a cargo de vocês aí terminar aqui esse exercício 5. Ok? E aí já começa a semana 2. Então, para essa semana, são esses 5 exercícios, tá bom? Até a próxima aula, um abraço e valeu!